Vamos focar primeiro nessa pergunta aqui, que eu acho que é a mais importante de todas, até o tema da live. E aí a gente fica com um tempinho depois para interagir com a galera e responder o resto. Vocês têm exemplos de custo-benefício, né, de veículos elétricos em frota? Tem caso, por exemplo, o cara falou, porque assim, só contextualizando, né? Se a gente pegar o público aqui, até com os gestores de frota que eu converso diariamente, Júlio, é muito mais caro, assim, cara, empresa não tem, minha frota é antiga, eu não tenho nem provisionamento para renovar a frota combustão para combustão. Imagina eu investir numa elétrica agora e tal, como que isso se paga? E aí queria saber de vocês, como que isso se paga, e se vocês têm exemplos, né, práticos para compartilhar com a gente, alguns números, alguma coisa aí. Ter começado, você era dono da frota lá? Não, eu falo assim, se paga, assim, hoje já começa, a gente vê o preço do carro elétrico caindo, né? Acho que a questão da depreciação é outro item que entra na conta do TCO aí de frota, que dificulta um pouco, porque tá tendo a guerra de preço tá prejudicando a depreciação, né? Então, é uma coisa que é boa, né? Essa guerra de preços para que o preço do veículo elétrico caia, mas quando a gente vai fazer o TCO de frota, a depreciação é um ponto relevante. Então, se o preço do novo cai, a depreciação já está lá na conta. Mas, cara, pensando no geral, quando a gente olha de forma ampla, quando a gente olha o TCO de verdade, e pelo aspecto de custo de emissão também, né, já é possível falar de um retorno, né? Claro, a gente tem muito exemplo de frota leve, muitas vezes vão pensar numa frota comercial para representante farmacêutico. Tá. Né? Se a gente falar... e aí tem dado prático, né? Quando a gente olha, compara hoje, por exemplo, dois carros que estão na base do preço que podem atender essa atividade. Um BYD Dolphin e um Polo. Um Dolphin Mini e um Polo. É um carro de 115 mil, 116 mil para um de 90 mil, 91 mil, né, a combustão. Cara, quando a gente olha pelo tanto de km que esse carro roda, se eu falar um carro de 35, que roda 35 km por dia, tá? E aí, de novo, posso compartilhar depois aqui o estudo, os números, porque aí tem os cálculos e tudo mais. Mas se a gente falar de um carro que roda 35 km, dá 13 mil km por ano, que é a média do brasileiro, esse carro se paga em 6 anos. Tá? Esse elétrico se paga em 6 anos. No caso de empresa, assim, no corporativo, cara, é 3 mil. Se a gente vai para 200 km por dia, que daria vamos falar 100 km por dia, né? Esse veículo se paga em um pouco mais de um ano. Se a gente falar em 200 km por dia, esse veículo se paga em 11 meses. Né? Então, cara, é isso. Claro, olhando para o cenário agora, que o preço a entrada dos elétricos vieram com forte, o preço caiu. Existe base já de comparação e números bem sólidos para fazer essa conta, né? Quando se paga já considerando essa questão de depreciação forte da bateria. Já considerando. Já considerando isso. São todos números atuais, né? Isso é um negócio bacana. E aí, assim, isso eu estou falando para uma frota comercial leve. Eu citei aqui indústria farmacêutica, que sei que tem esse tipo de utilização. Revenda de bebidas. A gente tem como cliente empresa de revenda de bebidas. Técnicos e vendedores, né? Empresas prestadoras de serviço que utilizam frota leve em geral. Beleza. Mas é interessante que para entrega last mile, por exemplo, uma empresa que aí já divulgou muito sobre isso, que é o Mercado Livre, montou estratégias além de olhar para o carro, também para potencializar esse TCO, né? Distribuindo, por exemplo,
não colocando infraestrutura de recarga toda num lugar só, mas distribuindo, fazendo locação de vaga com o carregador. Assim, a estratégia do Mercado Livre é fantástica nesse sentido e, pô, a conta fecha bonito, assim. Depois, eu falo, chamar o cara do Mercado Livre para bater esse papo, Julião, é fantástico. Esses caras dão aula de como resolver essa problemática do TCO. Tá? Que legal, cara. E você acha Talvez que... Pode falar. Talvez para complementar, né, e meio que dar de forma talvez um pouco prática, tem algumas aplicações que já vai funcionar mais facilmente. Tá. Aplicações em que você tem uma rodagem diária maior, como a gente comentou, 100 km por dia. Trechos urbanos onde você consegue fazer esse circuito fechado e abastecer durante a noite, por exemplo, ou carregar o veículo durante a noite, por exemplo. Boa. Veículos leves ou vans leves, por essa questão de custo de aquisição que já está mais próximo do veículo equivalente à combustão, já começa a fechar a conta mais fácil também, talvez, um caminhão leve, algumas aplicações. E aí, nesse cenário, a conta costuma fechar muito bem, conforme o Edu trouxe. E aí você já perguntou, e para distâncias maiores? Quanto maior a distância, mais autonomia eu preciso, maior é a bateria. Bateria, a gente já tinha falado, 40% a 60% do custo do carro. Então, o veículo começa a ficar mais caro, a discrepância entre o custo do elétrico e o custo da combustão aumenta, e você precisa, de alguma maneira, ter mais eficiência ao longo da operação do veículo para a conta poder fechar. Então, nos veículos pesados, além da questão financeira, que é mais difícil realmente de a conta parar de pé, você tem a questão da autonomia, né? Os veículos pesados têm uma média de 150, talvez, quilômetros de autonomia, um caminhão de 30 toneladas de carga transportada. Mas você roda médias de 500 km por dia, começa a ficar mais difícil de aplicar hoje. Então, caminhões pesados já são usados sim, só que, de novo, nessas operações de circuito fechado, dentro de uma fábrica, ou fábrica e arredores, onde você consegue controlar melhor. Perfeito. Cara, tem uma dúvida, nem tá no script aqui. Vamos focar aqui em frota, né? Óbvio. E aí vamos imaginar que os veículos, eles vão todos por parte da empresa. Eles não ficam lá aqui com o representante farmacêutico, não fica lá no vendedor. Eles retornam, o veículo é utilização pool, né, cara? Vários motoristas dirigem ali o mesmo veículo. E pega uma empresa aí que tem 30 veículos, uma frota de 30 veículos, eles vão para o pátio, eles dormem lá. Como que essa questão dos carregadores, cara, de infraestrutura? Porque, assim, não é simplesmente chegar o veículo lá, né, e enfiar na primeira tomada que vê lá, puxar uma extensão, né? Então, como que é isso, cara? Eu sei que a Ampifox, ela tem uma solução, né, que gerencia essa questão de entrada, saída do veículo. Fala um pouquinho aí pra gente. A partir do momento que você começa a ter alguns veículos elétricos, você vai ter que montar uma infraestrutura de carregamento, entender primeiro se naquele local você tem, né, demanda suficiente para instalar, talvez 20 você vai conseguir. Se você precisar instalar 100 na mesma garagem, já vai ser um pouco mais complexo, vai exigir mais planejamento, e aí por isso que o pessoal começa a colocar esses pontos de carregamento descentralizados. E aí você precisa gerir tudo isso. Você fez a conexão ali do carregador no veículo, pode acontecer algum tipo de falha, normalmente esse carregamento se dá na madrugada. Então, desde acompanhar a operação de carregamento dos veículos para garantir que ele vai estar pronto no horário que ele precisa sair. Energia não é tudo a mesma coisa. Em alguns casos, a energia tem custo diferente ao longo de horários, dependendo da hora do dia. Então, como é que você otimiza para carregar no momento que a energia é mais barata? Até para você gerir a frota ali, que hoje a autonomia ainda é uma questão que precisa ser acompanhada de perto e evitar alguns problemas que algumas empresas acabam tendo, de ficar sem bateria no meio de uma rota e aí ter que chamar um veículo de apoio, chamar um guincho, impactar a entrega. Então, esse tipo de questão que é importante ficar atento.